Rio de Janeiro, horas após recuperar direitos políticos, Antony Garotinho tem sentença por compra de votos confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Rodrigo Viga. Duas decisões distintas sobre o futuro político do ex-governador Antony Garotinho foram tomadas pela Justiça nesta quinta-feira. O presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, decidiu nesta quinta-feira restabelecer os direitos políticos do ex-governador do estado. Antony Garotinho, em tese, é pré-candidato ao Palácio Guanabara nesse ano de 2022. Garotinho havia sido condenado por improbidade administrativa há 4 anos. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou o ex-governador por participação em um suposto esquema de desvio milionário de recursos da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 230 milhões de reais. Esses desvios teriam acontecido nos anos de 2005 e 2006. Garotinho nega categoricamente. A defesa dele argumentou ao STJ que houve mudanças na lei de improbidade administrativa e que elas precisavam ser levadas em consideração. No ano passado, foi sancionada a chamada flexibilização da lei da improbidade administrativa. A nova lei passou a exigir a comprovação da intenção do dolo para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade administrativa. No entanto, nesta quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a condenação de Garotinho por 13 anos e 9 meses de reclusão por conta de um envolvimento em um suposto esquema de compra de votos em 2016. Essa operação ficou conhecida como Operação Chequinho. Com isso, Garotinho voltaria a ficar inelegível, de acordo com o TRE, em razão da chamada Lei da Ficha Limpa. O ex-governador do estado entende de outra forma. Ele se baseia em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou provas que embasaram a Operação Chequinho na cidade de Campos, reduto eleitoral da família Garotinho. Na hierarquia das leis, o Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, por 3 votos a 2, já anulou as provas da Operação Chequinho. Então, eu não tenho dúvida, eu estou elegível, nós vamos disputar a convenção do partido, vamos vencer, tenho fé em Deus e confiança também no partido, que vamos ter a vaga de candidato pelo partido para disputar o governo do estado. O ex-governador do estado, Antony William Matheus Garotinho, é pré-candidato pela União Brasil ao Palácio Guanabara neste ano de 2022. Nas pesquisas de opinião, até aparece em 3º lugar na corrida ao Palácio Guanabara, atrás daqueles que protagonizam a disputa até agora. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, e o governador do estado, Cláudio Castro, do PL. Caso não avance para o segundo turno, Garotinho deve dar mais um palanque ao presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô Moto, seu Rio de Janeiro tem fama de votar mal, será que Antony Garotinho, que já foi tão ligado a uma imagem de corrupção, está com essa imagem limpa de novo? Pode ser de novo escolhido como um candidato ou ele ainda tem pendências? Pois é, Adriana, aqui o Rio de Janeiro, eu acho que é o lugar do Brasil onde existe, de uma forma mais evidente, essa mistura de um populismo com corrupção e até com setores do crime organizado. Talvez desde o governador Carlos Lacerda, que governou o Rio de Janeiro no início dos anos 60, o Rio de Janeiro não tenha tido ainda um governante à sua altura, né? Muitos atribuem isso a um processo de degradação do Rio de Janeiro depois que ele perdeu o posto de capital para Brasília. Outros críticos dizem que isso é um resultado da fusão que aconteceu em 1973 ou 74, entre o antigo estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. O fato é que essa degradação parece que não tem fim aqui no Rio de Janeiro, né? Mas é importante lembrar também que a legislação brasileira, ela dá margem a esses processos longos, confusos. Acaba sendo muito difícil punir políticos que cometem desvios
e até confuso para o eleitor saber realmente se naquele caso houve um delito cometido ou se trata realmente de um ataque por motivos políticos, que isso acontece também, né? O fato é que a gente tem assistido um processo de destruição do sistema de justiça criminal brasileiro, eu sempre falo sobre isso aqui, e a prova maior a gente tem nessas eleições, em que a gente tem uma pessoa que foi réu na justiça, condenado em todas as instâncias e depois foi magicamente descondenado, que está concorrendo à presidência da República. Isso destrói toda a fé que o brasileiro possa ter no judiciário. Amanda, Garotinho quer ficar elegível para concorrer a mais uma eleição. Lembro recentemente que ele foi preso dentro de um estúdio de rádio, né? É verdade, tem essa ainda, o Thiago tinha até esquecido, mas a gente precisa lembrar desse anedotário da política brasileira, porque de fato ele é farto, né? Pródigo em escândalos. Agora, eu estava me debruçando aqui sobre os números divulgados, inclusive ontem pela Genial Quest, né? Uma nova pesquisa, uma nova rodada para o estado do Rio de Janeiro especificamente. E aí eu quero entender assim, qual o efeito, possível efeito para o tabuleiro eleitoral com essa reabilitação política do ex-governador Antony Garotinho. E parece que muda pouco aqui nos cenários aventados pela PEC. Com a participação do Garotinho, ele aparece em terceiro lugar com 6% das intenções de voto. Essa disputa é liderada pelo atual governador Cláudio Castro, o Marcelo Freixo com 24% dos votos, e o Marcelo Freixo aparece logo atrás, né, o candidato do PSB, com o apoio do PT, do ex-presidente Lula, integram a mesma chapa, aparece com 22%. Então, eles estão tecnicamente empatados. Sem o Antony Garotinho, muda muito pouco o cenário. O Castro continua com 24%, Marcelo Freixo logo atrás com 23%. Então, você vê que é uma disputa emparelhada que deve reproduzir, em grande medida, a polarização nacional. Um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, atual governador, que integra a sua chapa, a sua aliança, e o outro pelo Marcelo Freixo, que reproduz, que é apoiado pelo Lula. Então, parece que essa entrada do Garotinho na disputa não deve mudar tanto, mas ele se aproximou do presidente Bolsonaro, os dois dividiram o mesmo palanque recentemente no Rio de Janeiro, deve ser mais um palanque, mais um apoio para o presidente da República.